Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do mundão. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os 7 montes, ou o mandato dos 7 montes. É comum em alguns movimentos contemporâneos a gente ouvir essa ideia de que a gente precisa dominar ou influenciar a sociedade, que a gente precisa estar no topo dos montes. E outro termo também que usam para essa mesma ideia é o chamado teologia do domínio. A gente vai começar entendendo por onde que surgiu essa ideia então. Em 1975, o Bill Bright, o fundador da Campus Crusade, conhecida como CRU aqui no Brasil, e o Loren Cunningham, fundador da Youth with a Mission, conhecida aqui como Jocum, se juntaram com a ideia de trazer uma transformação espiritual, social no mundo. E isso aconteceria quando a gente conseguisse alcançar as 7 esferas da sociedade, ou 7 montes. A história diz que eles se juntaram para conversar e eles perceberam que eles tinham recebido a mesma revelação de Deus sobre as tais 7 áreas da sociedade. A ideia era de que para realmente impactar o mundo com o evangelho, a igreja ia precisar influenciar essas 7 facetas da sociedade: família, igreja, educação, mídia, artes e entretenimento, economia e governo. A ideia era ser um pouquinho mais intencional no evangelismo, não apenas alcançar as pessoas, mas influenciar a cultura com o evangelho. Esse termo se repete muito no meio dessas ideias, cultura. A ideia é influenciar a cultura do mundo. O meu amigo Leonardo Cruz apontou um negócio interessante lá no vídeo do Baso, que o Johnny Enlow, que divulgou a ideia no livro The Seven Mountain Prophecy, em 2007, ele falava em dominar os 7 montes. Mas recentemente, em 2015, ele escreveu The Renaissance of the Seven Mountain Prophecy. E na introdução ele fala que tinha entendido errado a profecia, que não era sobre dominar, mas sim influenciar. Algumas denominações e alguns líderes que seguem a mesma ideia também partem para dizer profeticamente que quando isso se completar, aí sim Jesus Cristo vem. Eles usam Isaías 2:2 como base para isso. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. É importante apontar também que parece que parte dessa ideia dos 7 montes surge de uma interpretação pós-milenista lá de Apocalipse. Eu vou tentar dar uma resumida, mas o assunto merece um vídeo exclusivo. A ideia do pós-milenismo é a interpretação de que o milênio, aquele 1000 anos lá de Apocalipse 20, vai ser estabelecido pela igreja. A igreja vai viver durante esse milênio e depois do fim dos 1000 anos, Jesus voltaria. Ensinam que a igreja nesse milênio será triunfante e vai evangelizar o mundo todo e converter quase toda a população. O pós-milenismo, então, é totalmente diferente do que a gente chama de pré-milenismo e até do amilenismo, que ensina que a igreja vai ser perseguida, o mundo fica todo ruim e aí sim Cristo vem para salvar a sua igreja. Para o pré-milenismo, um milênio literal. Para o amilenismo, um milênio espiritual, que já está acontecendo. Tudo isso para explicar que na maioria das pessoas que acreditam nessa teologia dos 7 montes, existe essa ideia de que a gente precisa converter e evangelizar o mundo todo para que Jesus venha. A gente tem que adiar a vinda. Agora que você entendeu a base do movimento e a teologia deles, a gente precisa parar e entender problemas, tanto os teóricos quanto os práticos dessa ideia. Primeiro, os problemas do pensamento em si. Pesquisando alguns textos sobre o assunto, eu encontrei um termo que parece resumir parte do problema. Prophecy Mandate Movement Doctrine, ou doutrina criada por profecia, /mandato, /movimento. Toda vez que a gente vê uma teologia construindo a partir de "então Deus me revelou", a gente tem um grande perigo. Eu sempre digo que não dá para lutar contra o Deus me disse. Afinal, eu consigo rebater o "tá escrito". Eu consigo tentar rebater o "entendi que a Bíblia diz que isso". Mas não tem forma de rebater algo que Deus mesmo tenha dito para a pessoa. Afinal, quem é que sou eu para dizer se foi Deus quem disse? Isso cria um precedente complicado e perigoso, porque aí a base da nossa doutrina deixa de ser um entendimento das Escrituras e passa a ser revelação pessoal. E isso para mim vai contra a noção encontrada em Hebreus 1, do 1 até o 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nesse texto, o escritor de Hebreus está dizendo pra gente que Deus fala de várias formas, mas só que tem uma mudança,
com Cristo chegando na parada. Como o texto continua no verso 3, Cristo é a expressão de Deus. Eu não preciso mais olhar mais para sombras e coisas se eu posso olhar para Cristo e entender a expressão de quem Deus é. Isso não quer dizer que a gente vai invalidar todas as coisas que a gente ouve que não seja da boca do próprio Cristo. E nem que Deus não use mais de outras formas para falar com o seu povo. Mas que a gente tenha a revelação definitiva em Cristo. A gente não precisa de novas profecias. Cristo cumpriu e cumpre todas elas em si mesmo. A gente não precisa de nova revelação. A maior das revelações andou entre nós e falou com a gente. Toda ideia e nova doutrina tem que ser validada por aquilo que deveria ser a única revelação do crente, a palavra. Através dela a gente tem as ferramentas para entender tudo. Segundo ponto, a ideia pós-milenista de que Jesus volta como igreja triunfante que evangelizou o mundo inteiro não me parece com aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que ela nos revela sobre o fim dos tempos. Marcos 13, do 23 ao 26. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Mas saindo dos problemas com a própria ideia, a gente tem problemas com como isso se faz na prática. Na prática, a gente vai tentar fazer uma cristianização da secularidade. A gente vai tentar entrar no mundo secular influenciando com o cristianismo. Mas esse não é o papel da igreja. O evangelismo não deve ser pela influência cultural. O evangelismo se dá pela pregação da palavra. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E claro, os cristãos naturalmente vão influenciar o meio pelo qual eles vivem. Eu, como cristão, eu tenho que influenciar meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, mas não é dominando. E a influência, ela é resultado natural de uma vida vivida no Evangelho. É o resultado, não o meio pelo qual as pessoas vão ouvir e crer no Evangelho. Eu não busco pela influência, mas a influência acontece. O mandato de Cristo para a igreja é de Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é pela influência cultural. Mudar a cultura não vai mudar o mundo, porque o problema do mundo ele não é cultural, é o pecado enraizado na natureza humana, que só o Espírito Santo resolve através da pregação do Evangelho, entende? O Evangelho não é anunciado por osmose, mas sim por pregação. Toda vez que a igreja procurou entrar na sociedade com o objetivo de influenciar ou dominar, o que a gente teve foi a igreja abandonando o seu papel e se tornando uma entidade com uma mensagem positiva e bonitinha. Ou pior, amando o poder da influência e querendo dominar a sociedade. E nada disso salva a alma do pecado, do inferno. O único monte que deveria ser influenciado para a redenção da humanidade já foi há 2000 anos atrás, o Monte do Calvário. Nós somos só peregrinos daquele que subiu o monte, já venceu e já dominou todas as coisas. Entende, então, quais são os problemas dessa tal teologia dos 7 montes, tanto no teórico, quanto no prático, tanto no pessoal, quanto no profissional? A questão é que não funciona, e não é nada disso que a Bíblia ensina que nós devemos fazer para pregar o Evangelho. Espero que você tenha entendido. Se você teve dúvida, comenta aí embaixo. Se você discordou, você pode discordar. A gente está aberto para poder ouvir e aprender e até melhorar. Então comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo, se eu gostei. Compartilha esse vídeo, eu acho muito importante ele chegar em várias pessoas, porque essa ideia está sendo difundida aqui no Brasil. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí embaixo. E se você quer ajudar a gente, você pode clicar no botão Seja Membro e fazer parte da Ordem da Sagrada Cafeína, que é o nosso grupo de apoiadores, que logo mais vai estar organizado com uns negócios muito legais, vai ter coisa legal vindo para os membros. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.